Perfeito. Então, Eduardo, obrigado pela apresentação aí, pela moderação. Eu fico bastante feliz em falar para a sala cheia, apesar do trote que aconteceu, mas acho que fico feliz ainda das pessoas terem conseguido acessar o link. Então, hoje eu vou falar sobre o impacto do exercício na saúde vascular, para além dos fatores de risco, né, dos fatores de risco tradicionais. E, Eduardo, eu peço que tu me interrompa se eu passar do tempo, porque é um tema que eu gosto de falar, eu gosto de abordar. Então, o que eu preparei para hoje? Então, se a gente pensar aqui, eu fiz esse roteirinho para a gente discutir hoje, e esse roteiro ele é dividido em 3 partes. A primeira parte eu vou falar das doenças cardiovasculares, né? E eu destaco E porque doenças cardiovasculares e crianças, uma vez que as doenças cardiovasculares, né, o evento clínico, ele não acontece em crianças, a não ser algumas doenças cardiovasculares congênitas. Mas a doença crônica cardiovascular, ela não acontece na criança, então por isso que eu destaco E. Então a gente vai falar das doenças cardiovasculares e crianças. E para falar disso, necessariamente a gente tem que abordar a história natural das doenças, né? A gente tem que tocar um pouquinho, né, no que é a história natural da doença. Depois eu vou falar um pouquinho dos fatores de risco tradicionais e as doenças cardiovasculares. E, por fim, para terminar essa primeira parte, eu vou falar da redução do risco cardiovascular pelo exercício ou pela atividade física. Aí a segunda parte da fala, que obviamente não é independente da primeira, né, elas se complementam, eu vou falar do Risk Factor Gap, que é a limitação que a gente tem do entendimento da redução do risco pelo exercício. E aí eu vou introduzir o sistema nervoso autônomo e eu vou brevemente falar de saúde arterial. E aí, por fim, eu termino a terceira parte da fala falando da evidência dos benefícios do exercício e da atividade física, basicamente, em crianças, com destaque para o sistema nervoso autônomo. Tudo bem? Então vamos lá, pessoal. Antes de começar a fala, eu gostaria de trazer esse artigo aqui de uma revista brasileira, acho que é a Artigos em Cardiologia, não tenho certeza, mas tem aqui no slide, vocês podem pegar o artigo depois, que os autores da Universidade Federal do Rio de Janeiro, eles avaliaram o impacto econômico das doenças cardiovasculares nos últimos 5 anos no Brasil. Esse artigo foi publicado em 2015. Então vamos focar aqui no ano de 2015. Se a gente olhar no ano de 2015, perceberemos que os custos totais das doenças cardiovasculares foi de 37 bilhões de reais. 37 bilhões de reais no ano de 2015. E esse valor ele é estimado para aumentar nos próximos 10 anos. Até 2030 estima-se um gasto maior só com doenças cardiovasculares. Então, onera muito os cofres públicos. Além dos custos totais, né, que inclui medicamentos, aposentadoria e etc., a gente tem que pensar na morbidade e a aposentadoria por conta de auxílios. Porque uma coisa é a gente contabilizar as mortes, porque as mortes acontecerão. Mas o problema para quem tem a doença, né, para quem convive com a doença, é o fato de você ter um alto impacto na vida, né, na vida produtiva. Por exemplo, o custo de morbidade é alto, 5 bilhões, e o custo com aposentadoria é aproximadamente 527 bilhões de reais. Então é uma doença que sozinha tem uma oneração muito grande do sistema público de saúde do Brasil. Mas aí, e as crianças, né? Porque tudo que a gente discutiu aqui, custos diretos, reembolso, custo de morbidade, mortalidade, aposentadoria, medicamentos e os custos totais, pouquíssimo é atribuído ao que acontece com as crianças. Então, na fala de hoje, para poder contextualizar um pouquinho o papel das doenças cardiovasculares nas crianças, necessariamente eu preciso tocar no que a gente chama de história natural da doença, né? Então seria a evolução da doença, a evolução natural da doença, caso não haja a intervenção. Então, se a gente olhar aqui do lado esquerdo do slide, temos o início biológico da doença, e aí podemos ter evidências patológicas, e quando a doença começa a apresentar sinais e sintomas,
a gente passa do período pré-clínico dessa doença e entra no chamado período clínico. Então, quando a pessoa apresenta sinais e sintomas, ela procura por cuidados médicos, ela é diagnosticada com a condição, né, no nosso exemplo, as doenças cardiovasculares, e ela busca um tratamento. Né? Esse tratamento pode ser a prevenção secundária ou a prevenção terciária, né, que é no hospital. Isso sendo dito, apresentei brevemente para vocês, obviamente que não quero esgotar o tema, né, mas a gente pensa aqui na história natural da aterosclerose. Então, a aterosclerose é a condição que é o pano de fundo das doenças cardiovasculares. Então, se a gente olhar aqui esse estudo, uma revisão da literatura, na verdade, por McGill, em 2000, ele mostrou a história natural, né, da aterosclerose. Então, eu queria focar com vocês aqui no eixo Y, aqui a gente tem a idade. Vamos focar até os 20 anos de idade aqui. Então, que é o período de adolescência, até os 18 anos, quando somos crianças e adolescentes. Então, as alterações da aterosclerose que levam ao infarto, ao AVE e à gangrena, eles acontecem na idade adulta. Só que a aterosclerose, ela tem um início na adolescência. Então, se a gente olhar aqui, esse outro gráfico que eu coloquei do lado direito do slide, que foi publicado em 2000 pelo grupo do STARI, a gente percebe o seguinte: essas doenças, a aterosclerose, ela é classificada em diferentes lesões, né? Então, a gente tem aqui a lesão, se vocês olharem no lado esquerdo de novo, a gente tem a calcificação e a lesão complicada, né, que porventura leva ao evento clínico. Só que para chegar nesse nível de lesão, a gente tem outras etapas. Então, a gente tem as lesões do tipo 1, do tipo 2, do tipo 3, tipo 4, tipo 5 e tipo 6, que são as mais avançadas. Então, se vocês olharem aqui do lado direito de novo, a gente percebe que aqui são as lesões pequenas, do tipo 1 e tipo 2. Aí essa outra linha pontilhada aqui é qualquer tipo de lesão, do 1 ao tipo 6. Então, qualquer acometimento das artérias. E aqui embaixo, que eu chamo a atenção para vocês, né, essa outra linha contínua aqui com a bolinha, que são as lesões do tipo 3, do tipo 4, do tipo 3 ao tipo 6. Então, olha só, até 11 anos de idade, a quantidade dessas lesões nas artérias coronárias, tá, as artérias que irrigam o coração. Então, se essas artérias sofrem de aterosclerose, por consequência, a pessoa sofrerá um infarto. Então, se a gente olhar aqui até os 11 anos de idade, não há uma prevalência, né, que aqui é percentual de sujeitos com essas lesões. A prevalência é muito baixa. Só que conforme vai passando a idade, a gente vê que a prevalência dessas lesões do tipo 3 até o tipo 6, né, que já são lesões avançadas, ela começa a aumentar. E se a gente olhar no final da segunda década de vida, essas lesões, elas são prevalentes em aproximadamente 14%, ou 19% dos participantes. Tá? Se a gente olhar qualquer tipo de lesão, a gente tem um cenário um pouco mais agravado, né? Qualquer tipo de lesão, então, começa aqui nos depósitos de gordura na parede da artéria e vai até a calcificação. Ao final da segunda década de vida, 70% dos adolescentes, né? 70% dos adolescentes já apresentam algum tipo de lesão aterosclerótica. Então, se a gente pensar a história natural da aterosclerose, ela já começa na infância. Então, no final da segunda década de vida, 70% dos adolescentes, né, dessa investigação, um N um pouco significativo, né, de quase 700 adolescentes, 700 pessoas, já apresentam lesões nas artérias coronárias. Né? E uma coisa que é claro na literatura, que pelos estudos mais tradicionais, né, mostraram que a presença de fatores de risco cardiovasculares, né, os fatores tradicionais, como resistência à insulina, pressão arterial elevada, composição corporal que pende para o aumento de gordura, os lipídios sanguíneos e as lipoproteínas, esses fatores de riscos, eles estão relacionados linearmente com a presença das lesões arteriais. Então, se a gente focar aqui do lado direito dessa figura, aqui a gente tem uma lesão um pouco mais avançada, né, que já tem a placa fibrosa. Então, esses participantes aqui, eles são, a média de idade, acho que é 40 anos, mas também tem criança. Mas, enfim, a relação desses
Se a gente contar zero fator de risco, um fator de risco, dois fatores de risco, ou 3 ou 4 fatores de risco, a gente percebe o quê? Que, vamos focar aqui nas artérias coronárias, né, que irrigam o coração, aumenta significativamente a área de envolvimento da artéria. Quanto maior a quantidade de fatores de risco, maior a área da artéria comprometida. Mas nem tudo é problema, né? Nem tudo é problema. E aí eu entro num ponto importante da nossa conversa, que é o efeito protetor, né, da atividade física e da aptidão física. Então, se a gente olhar esse gráfico aqui, de maneira bem rápida, publicado em 2001, uma revisão sistemática, ela analisou o risco relativo de tanto doença cardiovascular em cima quanto doença coronariana embaixo. A gente vê o seguinte, que aumento, né, dos níveis de atividade física tem uma relação, aqui o percentil, né, dos níveis de atividade física, uma relação muito forte com a diminuição do risco, né? Então, quanto menor essa linha aqui, menor é o risco. Então, para quem tem a aptidão física elevada, olha, o risco cardiovascular é muito baixo. E o mesmo é para a atividade física. Então, o risco de ter um evento cardiovascular é muito menor para quem faz atividade física e para quem tem uma aptidão física elevada. Então, aquela ideia de atribuir, né, a nossa profissão, a profissão da educação física, os desfechos clínicos de determinadas doenças. Porque, de fato, a atividade física e a aptidão física têm um fator protetor importante. Isso é fato também para as crianças. Então, esse artigo aqui é um artigo muito importante na área, foi publicado no Lancet, foi talvez o primeiro artigo assim, a mostrar, né, os benefícios da atividade física em crianças, publicado num jornal que é exclusivamente médico. Então, o que esse artigo mostra? Que aqui embaixo a gente tem os quintis de atividade física, né? Daqueles que fazem menos atividade física aqui no lado esquerdo, e aqueles que fazem mais atividade física aqui no lado direito. E aqui a gente tem o score Z desses fatores de risco aqui, ó. Então, quanto menor o nível de atividade física, maior é o conjunto, né, a agregação desses fatores de risco. Então, os participantes de 9 a 15 anos de idade, que fazem pouca atividade física, eles têm um risco muito elevado comparado com os participantes que fazem menos atividade física lá do outro final da linha. Então, esse artigo foi talvez um dos primeiros a mostrar que em criança já, né, de 9 a 15 anos de idade, a atividade física ela tem um fator protetor nos fatores de risco cardiovascular que é importante, né? Então, assim, eu chego ao final da primeira parte da minha fala, que eu falei brevemente. Então, o alto custo das doenças cardiovasculares, elas oneram bastante o cofre público, né, brasileiro. A gente falou da história natural da aterosclerose e eu quero chamar a atenção que até o final da segunda década de vida, até o final da 20 anos de idade, cerca de 70% dos adolescentes já têm lesões ateroscleróticas nas artérias coronarianas. Os fatores de risco tradicionais, eles são associados ao tamanho das lesões. Então, quanto maior a quantidade de fator de risco presente, maior é o tamanho das lesões nas artérias. A atividade física regular ela é um fator de proteção importante, e a aptidão física também. Mas eu vou focar nessa fala mais na atividade física. E ela é um fator importante de proteção. Então, quanto mais atividade física as crianças fazem, quanto mais atividade física os adolescentes fazem, menor é os fatores de risco tradicionais. E, teoricamente, menor é o acometimento das lesões ateroscleróticas. Tá? E os dados mostram que as crianças mais ativas, elas apresentam menor aglomeração dos fatores de risco, o que é desejável. Aí a gente entra na segunda parte da minha fala, que, só para retomar, né, a primeira parte, então os fatores de risco, eles levam a um aumento, uma aceleração do processo aterosclerótico. Então a gente entra com um conceito que a gente chama de prevenção primordial, que é evitar que os fatores de risco se agreguem. Então, uma forma de, talvez, prevenir o avanço da aterosclerose
seria prevenir que os fatores de risco se agreguem. Então, talvez o exercício e a atividade física, independente da forma que ela é prescrita, se é uma política pública, se é uma política pública que não visa isso aqui, mas que, por consequência, leva a esse resultado, seria, né, uma política pública ou seria uma ação de sucesso. Então, a gente pensa em diminuir os fatores de risco. No entanto, gente, e aí que eu entro num ponto importante da minha apresentação, é o seguinte: se as crianças, né, a grande parte da evidência é com o adulto, mas eu quero trazer essa evidência para vocês hoje olhando para as crianças também. Então, se a criança ela é ativa, ela tem, né, uma agregação menor de fatores de risco. A literatura mostra isso. Esse link aqui é claro. No entanto, esse link com a diminuição das doenças cardiovasculares não é tão simples. Quer dizer o quê? Uma criança ativa que diminui, ou uma criança que tem altos fatores de risco, e ela se torna ativa, e ela não diminui esses fatores de risco, não quer dizer que as doenças cardiovasculares diminuíram. É o que a gente chama de o gap no nosso entendimento, é o gap dos fatores de risco. Tá? E essa proposição é de 2008, se eu não me engano, por um grupo inglês que investigou, né, se eu mudar os fatores de risco, o que acontece com a doença cardiovascular? E várias revisões de literatura mostram que a proteção da atividade física nas doenças cardiovasculares é maior do que a proteção da atividade física nos fatores de risco. Então, é muito comum a atividade física não mudar os fatores de risco, mas mudar a doença cardiovascular. Então, em resumo, alterações nos fatores de risco tradicionais e, às vezes, os novos, né, que alguns autores consideram, elas não explicam totalmente os benefícios do exercício. Elas explicam em parte. E isso ficou bem claro nesse artigo aqui de 2007, da Mora e colaboradores, que foi publicado numa revista interessante. O que esses autores investigaram? Eles queriam saber o mecanismo pelo qual a diminuição do risco, pelo qual, né, a atividade física leva à diminuição no risco. Então, eles mediram a calorias por semana, né, que é o indicativo de intensidade do exercício, e eles dividiram o efeito do exercício em vários fatores de risco. Então, aqui a gente tem o IMC, a gente tem os lipídios novos, né, a gente tem os lipídios tradicionais, LDL, HDL, a gente tem pressão arterial e marcadores inflamatórios. Então, eles trabalharam com uma amplitude grande de fatores de risco. E o que eles mostraram? Se eu fizer exercício físico e mudar o diabetes, por exemplo, vamos focar na barra escura, né, que é doença cardiovascular, qualquer uma delas. Então, se eu faço exercício e eu diminuo o diabetes, eu tenho 9% de proteção. Eu diminuo 9% dos eventos. Se eu faço exercício e eu diminuo o MC, 10%. Olha a pressão arterial. Se eu faço exercício, né, se eu sou inativo e passo a ser ativo, há uma diminuição no risco de 27%. E os marcadores inflamatórios é o que apresentam os maiores benefícios. Só que se eu somar todos esses fatores, a gente olhar aqui nesse número, aqui em cima, dá 59%. Então, os fatores de risco explicam 59% do benefício do exercício. Então, tem cerca de 40% dos benefícios do exercício que a gente não sabe, que não pode ser atribuído aos fatores de risco, porque eles não explicam. Embora eu traga esse estudo aqui para exemplificar a minha fala, esses achados eles se repetem na literatura. Né? Então, quem toma estatina, por exemplo, para diminuir os lipídios, às vezes tem um fator protetor, mas não traduz somente, né, por conta dos lipídios. E vários outros estudos que mostram uma redução no risco cardiovascular sem uma redução significativa nos fatores de risco. Tá? Mas esse aqui é um estudo bastante interessante por conta do tamanho da amostra e por conta do impacto. Então, por fim,
60% dos benefícios do exercício a gente não sabe aonde está. E a teoria, né, que foi publicada em 2009 por Joyner e Green, é de que esse benefício do exercício, ele se encontra no sistema, né, na função arterial, na saúde arterial e na saúde autônoma, no sistema nervoso autônomo. Então, o foco da fala de hoje, por conta do tempo um pouco reduzido, vai ser na parte autônoma, tá? Mas tem um corpo da literatura que também foca na parte arterial aqui do lado. Mas, então, para que o exercício de fato proteja, eu vou explicar um pouquinho mais para frente a função autônoma, tá? Mas, para que o exercício de fato explique redução de risco, o exercício necessariamente tem que alterar esses dois sistemas, né? E o que a literatura diz? Vamos pensar na parte arterial. Esse estudo é bastante bacana, é uma revisão sistemática da literatura. Esse FMD aqui é um marcador de saúde arterial. Então, a gente quer que isso aqui fique bom. Então, o que esses autores estão comparando? Fizeram uma revisão sistemática da literatura e estimaram o risco cardiovascular. Então, para cima de 1, o risco é risco elevado. E para baixo de 1 é fator de proteção. Então, eles compararam aquelas pessoas que têm o FMD elevado contra aquelas pessoas que têm o FMD baixo. Então, a gente espera que o FMD proteja. É exatamente isso que a revisão sistemática mostra. Um fator de proteção importante, aqui um fator agregado de 0,49, que é cerca de 50% menos de risco, para quem tem um FMD alto comparado com quem tem um FMD baixo. Então, assim, respondendo, o FMD está relacionado com a proteção. Quanto melhor o FMD, maior a proteção. E na literatura dos adultos também tem talvez os artigos publicados no International Journal of Cardiology que mostram que o sistema nervoso autônomo, eles também oferecem uma proteção elevada contra os riscos cardiovasculares. Tá? Então a saúde arterial é interessante. Aí eu entro no foco de hoje. E as crianças? Existe o papel do exercício nas crianças, modulando, né, o sistema arterial e o sistema nervoso autônomo. Tá? Então, antes de chegar nessa literatura, eu gostaria de só resumir aqui a segunda parte da minha fala. Então, uma redução nos fatores de risco, elas não explicam totalmente os benefícios do exercício. O sistema arterial e autônomo parecem adicionar informações importantes que às vezes a gente não percebe, se a gente olhar só para os fatores de risco. E aí agora entra para a terceira parte da minha fala, que é qual que é o papel do sistema nervoso autônomo e vascular em crianças. Lembrando que eu vou focar bastante no sistema nervoso autônomo. Então, para recapitular, entrando na terceira parte, falando do sistema nervoso autônomo. Então, a gente tem aqui o sistema nervoso central, e o sistema nervoso central, daí logo abaixo na hierarquia, a gente tem o sistema nervoso periférico, e esse sistema nervoso periférico ele é dividido em sensorial e o motor. E aí, dentro do sistema nervoso motor, a gente tem o somático, né, relacionado ao movimento, e a gente tem o sistema nervoso autônomo. E o sistema nervoso autônomo, ele é dividido em simpático e parasimpático. Eles controlam, né, o sistema nervoso autônomo controla as ações no corpo que a gente não controla conscientemente, como, por exemplo, a frequência cardíaca. Agora, vocês não conseguem aumentar a frequência cardíaca, nem que vocês imaginem isso. Até a própria respiração, vocês conseguem hiperventilar, mas em algum momento vocês vão deixar de controlar. Então, alguns exemplos que estão sob controle do sistema nervoso autônomo. E o controle autonômico sobre o coração, ele é importante, porque ele é mais fácil, talvez, de medir. Então, uma forma de medir o sistema nervoso autônomo é medindo a frequência cardíaca. Então, se eu medir a frequência cardíaca por 1 minuto, eu percebo que a variação entre os batimentos, ela é alta. Ou ela tem que ser alta. Então, o tempo que um batimento demora para acontecer nos dá uma informação valiosa. Então, por exemplo, aqui, do primeiro para o segundo, foram 700 milissegundos. Do segundo para o terceiro, 740. Depois 800 e assim por diante. Se a gente pegar essa frequência cardíaca e plotar aqui
embaixo, o tempo, a gente percebe que ela ondula bastante, tá vendo? Então ela vai para cima e vai para baixo de maneira repetida. Então, como, por exemplo, rapidinho aqui, se eu medir a sua frequência cardíaca deitada, ela vai variar mais do que quando a pessoa está em pé. Então aqui embaixo a variação é muito menor do que aqui em cima. Vocês percebam que aqui em cima varia bastante e aqui em cima varia pouco. Essa medida a gente chama de variabilidade da frequência cardíaca. A gente mede as variações do ciclo batimento a batimento. Então, se a gente olhar aqui, a gente percebe, né, que tem uma variação que é frequente. Então, aqui a frequência da variação é alta, né, alta frequência, e aqui a frequência da variação é mais baixa, tá vendo? Então, se a gente usar uma fórmula matemática, que os computadores fazem pra gente, felizmente, a gente consegue chegar num gráfico que é parecido com isso aqui, que é a potência, que é a quantidade de sinal. Então, aqui, na alta frequência, né, que é essas ondulações bem rápidas aqui, para cima e para baixo, e aqui, ó, na baixa frequência, que é aqui embaixo. Então, a baixa frequência, deixa eu olhar no eixo X aqui, ó, alta frequência, baixa frequência. Aqui, quando a pessoa está em pé, a alta frequência, ela diminui. Quando a pessoa está deitada, a alta frequência, ela aumenta. Então, esse marcador de alta frequência, ele nos dá um indicativo do sistema nervoso autônomo. Quanto maior a alta frequência, mais saudável. É um indicativo de saúde cardiovascular importante. Além da frequência cardíaca de repouso, né, a gente tem a frequência cardíaca de recuperação. Então, esse traço azul aqui nessa figura mostra os dados de frequência cardíaca de um participante. Então, aqui a gente tem a parte de repouso, aí aqui a gente tem a parte de exercício. Então, a frequência cardíaca aumenta durante o exercício, e após o exercício a frequência cardíaca cai. E a queda da frequência cardíaca é um indicador importante também da saúde cardiovascular. Quanto mais rápida essa queda, mais desejável. Então, se a pessoa demora para voltar aos valores de pré-exercício, ela pode ter um indicativo de uma saúde cardiovascular pobre. E é o que a literatura mostra. Tudo bem? Então, a pergunta que necessariamente, né, uma pergunta que vem intuitivamente, antes de tentar abordar além dos fatores de risco, é se há uma associação, né, entre atividade física e o sistema nervoso autônomo em crianças. Em adultos, isso é bem estabelecido, mas em crianças, será que essa relação ela existe? Então, essa aqui é uma revisão sistemática que eu fiz, que eu tentei, né, investigar essa pergunta, se há uma associação. Então, a gente chegou lá no final da nossa revisão sistemática com 18 artigos originais que investigaram essa pergunta de pesquisa. E o que os artigos mostram? Então, antes de entrar nos resultados do artigo, é muito interessante a gente pensar na qualidade da informação que a gente está lendo. Então, isso aqui é uma medida de qualidade. Então, aqui embaixo tem todos os 18 artigos que investigaram essa pergunta, né, se há uma associação. E aqui, quanto maior esse score, melhor, em termos de qualidade. Então, a gente percebe o quê? Que cerca de 4 artigos têm uma qualidade considerada boa, né, para um artigo científico. Cerca de outros 5 têm uma qualidade não tão boa, mas a grande maioria dos artigos apresenta uma qualidade muito, muito pobre. Então, a gente vê que o que faz esses artigos ser ruins? Geralmente, eles não apresentam de onde que a população foi tirada, né? Então, pode ser que eles mediram só quem faz mais atividade física. Então, quem faz menos, talvez não apresente. Tem um erro muito importante também do ponto de vista dos confundidores. Então, a gente não sabe se essas associações, elas de fato existem, ou se elas são confundidas por outros fatores, tá? Por exemplo, né, às vezes a gente fala que quem tem a composição corporal, o IMC alto, tem uma baixa variabilidade da frequência cardíaca. Mas às vezes ele tem uma baixa variabilidade da frequência cardíaca porque ele tem um IMC alto, mas ele não faz exercício. Então o exercício seria confundidor dessa associação. Então os estudos eles reportam de maneira pobre e os confundidores também.
Além de outros fatores, mas um dos principais também que eu gostaria de tocar é a forma que eles medem a atividade física, que é esse quadradinho de cima. Então, a maioria dos artigos tem uma qualidade muito ruim na medida de atividade física, tá? Então, vamos pegar esse artigo aqui, o primeiro, da Michels, a gente vê que, olha, pontuou pela população, pontuou pelo tamanho da amostra, pontuou pelos confundidores, pontuou na estatística, pontuou do jeito que elas apresentam os dados, pontuou do jeito que fez o acesso da atividade física, pontuou do jeito que mediu a atividade física e do jeito que mediu o desfecho, né? Então, veja que tem uma qualidade muito alta, apesar que os outros diminuem muito. Então, isso é para se pensar. Será mesmo que eu vou conseguir responder minha pergunta? Vamos lá. E o que a literatura mostra? Eu gostaria, tem um monte de informação aqui nessa tabela, mas eu vou focar nesses 3 primeiros aqui em cima, que é o artigo da Michels, do Gutin e do Radic. Eles mostraram o seguinte, que esses artigos eles são bons de qualidade e eles mostraram que a atividade física de intensidade moderada e vigorosa, elas são relacionadas com uma medida do sistema nervoso autônomo. Então, quanto mais atividade física as crianças faziam nesse estudo, os meninos, nesse caso, maior era a função autonômica. Mesma coisa no artigo aqui embaixo do Gutin, e mesma coisa no artigo do Radic, e mesma coisa no artigo do Farah. Tá? Mas ainda assim a gente tem que ponderar um pouco a qualidade dos estudos, tudo bem? E aí, esse outro, continuando, eu queria só mostrar um pouquinho da aptidão física. Porque às vezes a gente fala aqui para que haja benefício da atividade física, necessariamente eu tenho que ter uma adaptação no fitness, né? O que eu penso que não seja verdade. Os mesmos autores, eles também mediram a aptidão física cardiorrespiratória, enquanto alguns mostraram associações, outros não. Tá? Então, quando é negrito aqui é porque a associação é significativa. Então, dessa revisão sistemática, o que a gente concluiu? A gente concluiu o seguinte, que a atividade física moderada, ela de fato, moderada e vigorosa, né, ela de fato parece estar relacionada com a aptidão, com a atividade autonômica. A intensidade da atividade física é uma incógnita, porque os estudos não analisaram essa pergunta de forma satisfatória. A aptidão física e função autonômica também não está claro. Não quer dizer que quem é mais apto do ponto de vista cardiorrespiratório vai ter uma função autonômica melhor, se forem crianças. Os estudos, né, eles apresentam um viés de qualidade muito, muito elevado. Então, é algo para se ponderar. E, por fim, né, a influência da idade, do sexo, maturação e mecanismos fisiológicos não são claros. Não são claros. Então, aí o que eu pensei? Eu vou fazer um estudo tentando investigar esses fatores. Aí, além de descobrir se a atividade física ela é associada com a função autonômica de crianças, eu queria saber se a atividade física ela era associada além, né? Quanto mais forte é essa associação comparado com os fatores de risco tradicionais. Então, eu fiz algumas perguntas aqui. Primeiro, se há associação entre atividade física com o sistema nervoso autônomo, se há associação quando o sistema nervoso autônomo é medido com diferentes medidas, né? Porque na revisão sistemática a gente descobriu que os autores eles usam uma variedade imensa de medidas, mas todas relacionadas ao repouso. Aí eu também queria saber o que acontece se medirmos além dos fatores de risco tradicionais, que é a grande problemática da minha fala de hoje, que os benefícios do exercício, eles são para além dos fatores de risco tradicionais, composição corporal, pressão arterial, lipídio sanguíneo. E aí, por fim, se existe associação entre as diferentes intensidades do exercício, da atividade física. Então, a gente sabe que a atividade física, o exercício físico, ele pode ser de intensidade moderada, de intensidade intensa e de intensidade mais severa, ou leve, moderada e intensa. Então, eu queria saber se as diferentes intensidades também trazem benefícios, né, para o sistema cardiovascular das crianças. Então, o que eu fiz? Com o tamanho da amostra de 53 voluntários,
Então, pensem também com análise crítica, né? Porque como esses voluntários, talvez não seja a melhor amostragem possível, né? Mas é um problema quando a gente faz pesquisa. E entre 12 e 15 anos de idade. Então, eu trouxe essas crianças 3 vezes para o laboratório. Então, na primeira, eu fiz medidas antropométricas. Na segunda, eu fiz análise da função autonômica, deitado, né? Fiz análise de pressão arterial, coletei sangue para fazer as medidas de fatores de risco tradicionais, né? Glicose, lipídio e triglicerídeos. Aí, na última visita, eu fiz um teste incremental até exaustão, que eu medi a aptidão física, e eu medi aqui a frequência cardíaca de recuperação, que é uma medida também da função autonômica. E aí, os participantes saíram com um acelerômetro, que é um equipamento que mede a atividade física. Tá? E eu optei por medir a atividade, o sistema nervoso autônomo de repouso e de recuperação pós-exercício, por conta desse artigo bastante interessante aqui do Boucher, de 2006. O que esses autores mostraram? Vamos olhar aqui no esquerdo, lá em cima. Quanto maior o VO2 máximo, maior a função autonômica de repouso. Quanto maior o VO2 máximo, maior a função autonômica de repouso. Agora, olha aqui embaixo do lado direito. Quanto maior a atividade física, né, o score de atividade física, melhor a função autonômica de recuperação. Então, a atividade física parece estar relacionada com a função autonômica de recuperação e a aptidão física parece estar relacionada com a modulação autonômica de repouso, né? Enquanto os outros aqui não foram diferentes. Então, pensando nisso, eu quis também investigar não só a função autonômica de repouso, mas também a função autonômica de recuperação. Vamos lá, o que eu encontrei? Então, esse estudo aqui, esses resultados aqui, eles mostram o efeito da atividade física na função autonômica de recuperação. Tá? Então, aqui em cima eu tenho atividade física vigorosa, aqui em cima atividade física moderada e aqui embaixo aptidão física cardiorrespiratória. Em verde são os adolescentes que fazem pouca atividade física e em preto são os adolescentes que fazem bastante atividade física. Percebam só, quanto maior esse valor aqui, melhor, tá? Quanto maior, melhor é. Quem faz mais atividade física vigorosa tem uma função autonômica de recuperação melhor. Esse efeito não existe para moderada, né? E também não existe para aptidão cardiorrespiratória. Então, peraí. Quem faz mais atividade física vigorosa apresenta uma melhor atividade autonômica, né? Uma melhor capacidade autonômica depois do exercício de recuperação. E isso é importante do ponto de vista de saúde cardiovascular. E aí, o que eu pensei? Vamos ver também se o meu estudo está de acordo com a literatura, né? Então, eu fiz aqui um score de risco tradicional. Então, o TRAC aqui é de fator de risco tradicional. E eu mostrei que quanto mais atividade física moderada, menor é a agregação de fatores de risco tradicional. Então, está de acordo com a literatura. Tá? E a intensidade vigorosa não teve associação. Então, a aptidão física não foi associado com nada. Então, vamos focar aqui na atividade física. Aí, eu fiz um fator de risco autonômico. O que é o fator de risco autonômico? Eu peguei a modulação vagal de repouso e eu somei com a atividade de recuperação. Então, é o sistema nervoso autônomo, tanto de repouso quanto de recuperação. O que eu mostrei? Que a atividade física moderada, ela é inversamente associada com essa medida, né? Quanto mais atividade física, melhor essa medida. E o mesmo é aqui embaixo para a atividade física vigorosa. Quanto mais atividade física vigorosa, melhor é o meu fator de risco autonômico, tudo bem? E isso foi forte, teve uma relação bem forte. De 0,6 aqui foi para 0,20. Embora não explique todo o fenômeno, é uma relação considerável. Aí eu pensei o seguinte, eu quero saber se a atividade física, ela explica mais se eu olhar para o sistema nervoso autônomo do que se eu olhar só para os fatores de risco tradicionais. Então, o que eu fiz? Eu somei os dois. Então, esse com aqui é esse fator de risco tradicional mais o fator de risco autonômico.
Então, eu percebi o seguinte, o quanto maior é a atividade física, menor é o risco do combinado, né, que é o autonômico mais o tradicional, e para a atividade física vigorosa, talvez foi o maior achado. Porque aquelas crianças que fazem atividade física vigorosa, fazem mais atividade física vigorosa, elas não têm um tradicional elevado. Elas não têm um tradicional ideal, digamos assim. Então não tem efeito, esse efeito não é significativo. Só que quando eu olho para além, né, dos tradicionais e eu olho para o fator de risco combinado, esse fator de risco ele é significativo. Então quando eu levo em consideração o efeito vigoroso, além, né, dos fatores de risco tradicionais, eu encontro um fator protetor da atividade física vigorosa, tá? Quase 3 vezes mais, tá? De 0,6 e vai para 18%. Então, respondendo as perguntas, a associação entre a atividade física e o sistema nervoso autônomo, então parece que sim, juntando a revisão sistemática com o meu estudo original, parece que de fato há associação entre a atividade física. A associação quando o sistema nervoso autônomo é medido com diferentes medidas, sim, tanto em repouso como em recuperação. E recuperação, a atividade física vigorosa é a que levou para uma recuperação mais rápida. E o que acontece se a gente medir além dos fatores de risco tradicionais? Então, eu percebi que a atividade física ela é associada de forma mais forte, né, com os fatores autonômicos comparado com os fatores de risco tradicionais. E aí existe associação entre diferentes intensidades do exercício. A atividade física moderada e vigorosa são as atividades importantes para o sistema nervoso autônomo, e a vigorosa principalmente com o sistema nervoso autônomo de recuperação e o sistema nervoso autônomo combinado. Tá? Então, para terminar a terceira parte, então a literatura ela é controversa ainda, né, embora eu apresente alguns dados interessantes, o meu estudo tem alguns viés de seleção e talvez o tamanho da amostra um pouco pequeno, mas mais estudos são necessários. O sistema nervoso autônomo ele é associado com atividade física, apesar das limitações. A intensidade parece ser interessante. E aí, para futuras pesquisas, talvez, eu acho importante a gente tentar casar, né, qual que é a relação entre a função vascular e a autonômica. Para que, de fato, a gente explique mais os benefícios do exercício na função cardiovascular, né, na saúde cardiovascular de crianças e adolescentes. Então, isso aqui são perguntas futuras, talvez, para quem queira investir no assunto, tem uma avenida de pesquisa aí muito grande pela frente. Tá? E aí, por fim, né, para terminar a minha fala, algumas mensagens para vocês levarem para casa. Primeiro, né, a doença cardiovascular ela tem início na infância. Então, eu falei muito de prevenção primordial na minha fala. Né? Então, tentar prevenir que isso aconteça no futuro. Mas a gente também tem que pensar nas crianças no agora, né? Porque uma criança mais ativa, além de se prevenir dos doenças cardiovasculares, ela também vai ter outros benefícios. Então, tentar estimular sempre ao aumento da atividade física na infância. O exercício, a atividade física, né? O exercício é uma forma de atividade física, tá, gente? Então, eu estou usando como sinônimos. Então, o exercício, ele previne o desenvolvimento das doenças cardiovasculares. Uma explicação é a diminuição dos fatores de risco. Eu não ignoro a importância dos fatores de risco tradicionais, né? Composição corporal, pressão arterial, lipídios sanguíneos, resistência à insulina. Só que o exercício, essa explicação, ela pode ser incompleta, porque às vezes a gente não consegue perceber. Então, talvez a função arterial e autonômica elas são importantes para monitorarmos a saúde cardiovascular das crianças e adolescentes. E talvez o que é importante é que o foco das intervenções, né, não seja modificado, mas talvez ele seja também incluído o sistema nervoso autônomo e a função vascular. Embora eu não tenha mostrado para vocês aqui na minha fala a função vascular, mas é que o tempo não permitiria. Tá? Então era isso, pessoal, que eu tinha para apresentar para vocês. Não sei de quanto tempo eu falei, eu acho que foi 40 e alguma coisa. Eu gostaria também de ser um pouco mais didático, mas aí eu ia demorar 3 horas para explicar. Mas obrigado aí, Eduardo, e então, vamos para as perguntas.